Compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. Você confia. Saudações, amigos do canal Escola Superior de Segurança. Com oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 46º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, vistoria predial, custo ou investimento? CoSecurity, as ruas de volta para você. Participam dessa edição Vera Rogato, advogada atuando na área condominial há 26 anos, conciliadora pela Escola Paulista de Magistratura há 20 anos, síndica profissional, CEO da empresa A Síndica há 18 anos, diretora adjunta de cursos e eventos da Anacom, associada à Anacom, docente da Abrascom. Eduardo Rogato, engenheiro de manutenção, bacharel em Direito, sócio-diretor da empresa Weschel Limitada há 20 anos, consultor de engenharia de manutenção. Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, oficial R2 de infantaria, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E Alexandro Oliveira, executivo de vendas da CoSecurity, o homem que resolve seu problema, traz as ruas de volta para você, campeão de vendas. Então, hoje o programa promete ser animado, esses dois especialistas já estiveram conosco em outra situação, a Vera e o Eduardo, né? Tinha o Eduardo e Mônica. Hoje teremos um programa com o Eduardo e Vera. Né? Eduardo vai render, não vai? Vai render, vai render. Uma versão moderna. Boa noite para vocês. Que bom. Boa noite. Um prazer enorme estar com vocês novamente nessa live sempre tão descontraída, com esse acolhimento delicioso. Serrão, Marcel, Alexandre, muito obrigada pela oportunidade. Então, já vou começar o programa com perguntas indiscretas. Se fazer só perguntinha light, não vale a pena. Vamos lá. Há quantos anos vocês estão casados e como é que esse negócio de trabalhar em casal? Funciona? Dá certo? É bom? Nós estamos casados há 27 anos. Mas nós namoramos 9 anos, então estamos... Caramba, ainda teve essa enrolação toda, Eduardo? Caramba, hein? Pelo visto, estamos enrolando até hoje, né? Né? São 36 anos de convivência. Porém, só desde 2018 que nós passamos a trabalhar mais próximos. A pandemia nos uniu ainda mais. Na verdade, no início, quase separou. Foi uma crise terrível, existencial do casal. Mas depois de nós pensarmos bastante, né, com muita avaliação, e o fundamento do casamento permanece, graças a Deus, que é o amor. Refizemos o plano de manutenção. Isso. Boa! E aí a gente achou melhor. Não, vamos continuar mais um pouquinho. Essa jornada. Então, a primeira pergunta, um casamento tão longo é um custo ou um investimento? É um grande investimento. É só benefício. É um grande investimento para a vida e para a vida da família. Temos um casal de filhos, o mais velho é o Victor, já formado em arquitetura, que está há 4 meses morando na Austrália, eu estou coração despedaçado. E a pequena, que tem 18 anos, está cursando arquitetura na FAAP, e essa eu vou segurar o máximo que eu posso. Legal, então que beleza. É um grande investimento para a vida. Tem dado certo, né, Edu? Vocês já responderam as perguntas difíceis, vamos para as mais fáceis. A vistoria predial é um custo ou um investimento? Como é que vocês encaram essa questão? O que é importante a gente passar para os síndicos, para os gestores de condomínios? O que é legal? Qual o papel, a importância dessa vistoria? Vamos lá. Ela pode ser tanto um custo quanto um investimento. Tudo depende da gestão. Eu costumo dizer que a vistoria predial, olho do dono, ele é uma excelente ferramenta de gestão. Porém,
como tudo na vida, nós precisamos saber como melhor utilizá-la. Pois, se o síndico contrata uma vistoria predial e faz dela apenas mais um livrinho, mais um relatório que ele vai engavetar, com certeza isso vai virar apenas um custo. Porque ele tem todas as informações lá, mas se ele não se valer dessas informações como uma efetiva ferramenta de gestão, ele vai só gastar com isso, não vai valer a pena. Apesar de toda a sua responsabilidade, né, de ter e o dever de ofício de aplicar, porque isso vai facilitar a sua gestão, ele não dando atenção é apenas um gasto, é um custo. Porém, se ele se aproveitar desse relatório de uma maneira inteligente, ou seja, prestar atenção, permitir que nós apresentemos esse relatório detalhadamente, tanto para ele quanto para o Conselho, Comissão de Obras e condôminos, se ele se aprofundar e passar a enxergar o relatório e não só a olhar, porque essa é a diferença que nós colocamos, né? Você pode ver, mas não enxergar. Olhar é diferente de enxergar. Então, se ele dá uma atenção enxergando todos os benefícios que esse relatório poderá trazer para ele, se aprofundar nisso com todas as orientações, com certeza é um excepcional investimento para a vida condominial, a longo prazo. Boa, legal. Gostei dessa sua dica, Vera, porque o Leonardo da Vinci, quando ele teorizou sobre a perspectiva, ele tinha um princípio em latim que dizia sapere vedere, você tinha que saber ver, né? Exatamente. E esse é um aprendizado que a gente vai construindo com o tempo, né? Sapere vedere, sapere audire, né? Você tem que saber ouvir, saber ver. Então, síndico tem que saber tudo isso, né? Tem que desenvolver aos poucos esses talentos, né? Tem que desenvolver e tem que ficar atento, porque uma vistoria, o que aconteceu, a história da nossa vistoria predial, o olho do dono, e eu gosto de falar que é olho do dono, para que possa trazer de uma maneira muito mais, se livrar um pouco da parte técnica e mostrar tanto para o síndico quanto para o condômino que é esse olhar, é enxergar o condomínio como ele é efetivamente, como ele está. E na medida que você enxerga como ele está, você tem condição de priorizar de acordo com o grau de criticidade daquilo que é apontado nesse relatório, qual é o melhor caminho. Então, o melhor caminho é, olha, eu preciso agora fazer uma reforma e uma impermeabilização na caixa d'água, ou eu preciso fazer uma pintura da garagem? Eu preciso fazer uma benfeitoria que seja útil, voluntária ou necessária? Usando um pouco de termos mais juridiquês. Mas isso dá para ele a possibilidade dele fazer um planejamento da sua gestão, um planejamento financeiro, explicar e demonstrar para todos os condôminos onde vive, como vive, o que está acontecendo, e, por consequência, eu digo sempre em palestras e cursos que nós ministramos a respeito disso, que, por consequência, fazer com que ele tenha a possibilidade da renovação dos seus contratos. Porque o síndico, mesmo o síndico orgânico, ele tendo a vontade de permanecer como síndico, a boa gestão é a chave do negócio. Agora, para o síndico profissional, é exatamente isso. Ele não é praticamente impossível que ele tenha uma rescisão de contrato se ele tiver uma boa gestão baseado na realidade do seu condomínio em todas essas ferramentas que a vistoria proporciona. Boa! Nada por esse negócio de vistoria predial. Só que facilita tanto a vida. Não, muito bom, muito bom. Eduardo Rogato, você que é engenheiro, quais são as vantagens objetivas de fazer essa vistoria condominial? Não é para ser uma coisa burocrática, né? É para ser uma coisa real. Não, objetivo. Ajudar a gestão, né? Isso. Como a Vera falou, é uma ferramenta de gestão. Você tem que tratar a vistoria exatamente como uma ferramenta que vai viabilizar as tomadas de decisões, para elas serem mais assertivas. A vistoria, ela tem o papel de
dar um retrato, né, um raio-x do seu condomínio, de como ele está, tanto na parte de infraestrutura quanto na estrutura. A infraestrutura, o que é? Você vê todos os seus pontos, sistemas, equipamentos instalados, né? Se é a parte de elétrica, hidráulica, ar-condicionado, se tem caldeira, enfim, né? CFTV, parte de segurança. Ele vai dar uma pincelada, ele vai dar uma vistoriada em todos os sistemas e avaliar como eles estão operando. Às vezes, existem muitas intervenções que são feitas ao longo dos anos, terceiros que entram no condomínio para fazer uma atividade, acham que por vontade própria pode modificar alguma coisa do projeto original e ninguém fica sabendo disso. Está operando, porém, de forma precária. Então, a vistoria detecta esses pontos falhos na parte de infraestrutura, né? Viabiliza, vamos dizer assim, a parte econômica. Às vezes, muitas coisas estão sendo gastas de forma desnecessária se estivesse operando na forma original de projeto, por exemplo. Ou, se o projeto é obsoleto, a gente faz uma proposta, não, uma reestruturação atualizando. Né? A gente encontra isso muito na parte elétrica, por exemplo. As normas mudaram muito de anos para cá. Então, você tem muita parte elétrica de forma errada nos condomínios. Né? E, inclusive, algumas dessas situações, não só de elétrica, mas hidráulica mesmo, pode interferir na obtenção de um AVCB. E, às vezes, o condomínio não sabe que está enfrentando isso. A parte de estrutura, a gente consegue observar a condição física do condomínio. Né? Vamos supor, ele está com problema de infiltração em pilares, paredes, né? Ele está com problema na caixa d'água. Né? A infraestrutura, ela também apresenta sinais de patologias visíveis. Então, você vai lá, olhou, opa, nós temos um problema aqui. E aí a gente consegue fazer que a gente chama de análise de risco. Né? O que seria uma análise de risco? É você prever que essa doença pode se agravar. Ou, e como eu falei na infraestrutura, aquela modificação ou aquela obsolescência pode gerar um problema futuro. Então, a gente indica isso tudo. Você tem um problema real, um problema iminente e um problema futuro. Né? Como você vai tratar esses assuntos? Né? Aí nós vamos recair no que a Vera falou do planejamento. Né? Olha, nós estamos sem dinheiro, a gente não consegue fazer tudo isso. Ótimo, tudo bem. Faça um planejamento, trabalho de formiguinha. Ao longo da sua gestão, você vai ter resultados muito mais positivos. Não, legal, muito bom. Para quem quer fazer ou vai começar uma vistoria, dá para a gente aí uma ideia prática? Como é que funciona exatamente uma vistoria? Por onde começa? Qual é o ponto mais crítico, em geral, de um condomínio, de um empreendimento imobiliário? Somos eu? Pode ser você. Escolhe o canto e chuta. Vamos lá. Não, a parte técnica de início, né? É parte da necessidade, né? Não é nem vontade, é necessidade do condomínio ser conhecido. O síndico, imaginando que ele é um novo síndico, ou mesmo um síndico que passou por um período sem esse conhecimento, ele vai lá e vai buscar o conhecimento de como está. Porque o síndico em si, ou o conselho, ou qualquer um, não tem acesso, muitas vezes, à parte de cobertura, caixa d'água. Ele não percorre o condomínio com aquele olhar para enxergar. Né? Ele vê algumas coisas, mas ele não tem a profundidade do assunto. Né? Então, a vistoria parte do princípio da necessidade do condomínio ser mapeado. Né? Quem faz isso? Eu aconselho, só um parênteses, o que eu normalmente aconselho quando nós somos consultados, né, para consultorias, para síndicos, tanto orgânico quanto profissional, é que se faça a vistoria no início da gestão. Quando o síndico assume e ele tendo com ele esse relatório minucioso que nós costumamos entregar, inclusive com muitas fotografias, com várias imagens, inclusive imagens de drone, o que traz uma visão privilegiada para todo o condômino, é que ele faça no início da sua gestão. Pois assim, ele terá a condição de fazer um mapeamento, e isso eu acho fantástico. O síndico acaba de entrar no condomínio, ele vai vistoriar, vai conhecer tudo mais, mas ele vai ter com a vistoria
um mapeamento detalhado de toda a estrutura e infraestrutura do seu condomínio, ele vai ter condição de, junto à gestão, subsíndico, conselheiros e tudo mais, fazer um mapa do que ele pretende de planejamento para os 2 anos, que o mandato de síndico são 2 anos, segundo a legislação. Nesses 2 anos, ele tem condição de fazer isso. Já no início, ele já, com a sua previsão orçamentária, já na sua primeira Assembleia Ordinária, ele já tem a expectativa do que precisa ser realizado e dando a prioridade correta às obras, ele vai ter uma assertividade nas suas tomadas de decisão e terá também uma condição de gerir muito melhor. Então, o início é muito melhor. Ah, mas não foi possível no início? Não tem problema. A qualquer tempo, é salutar que o síndico busque esse conhecimento, esse aprofundamento. Nós fomos contratados, uma época, nós fomos para Belém para poder fazer essa vistoria predial, e lá já havia sido aprovado em uma assembleia que eles fariam a pintura da garagem. Aí nos contrataram e tal, fomos até lá, fizemos uma vistoria, né? E o Edu vai explicar depois direitinho como é o passo a passo da vistoria predial. E depois do nosso relatório, nós notamos que a caixa d'água estava na iminência de ter, assim, de ruir. Ruptura. Existia uma infiltração muito grande, e eles não sabiam. Por quê? Normalmente, as administradoras, elas fazem uma vistoria, eles oferecem isso como um plus do trabalho, mas eles não têm a capacidade técnica de fazer essa avaliação profunda de engenharia. Depois da nossa vistoria lá de Belém, eles mudaram todo o plano de ação, toda a organização do planejamento de obras. E aí, aquele valor que iam investir para a garagem, eles passaram para a obra das caixas d'água e depois eles iam voltar para a garagem. Isso porque a garagem ela ia ficar pintadinha, só que ia ficar inundada, né? Exatamente. E foi prioridade, né? Prioridade. E foi muito bacana, porque eles tiveram, além de fazer aquilo que efetivamente era prioridade, o síndico não tinha a menor ideia. E ele ia acabar sendo responsabilizado por isso. Então, o que eu digo sempre para os síndicos é o seguinte: façam, se aprofundem, enxerguem o seu condomínio sobre esse olhar da engenharia, que é muito diferente. Eu sou advogada, eu não tenho esse olhar. Por isso que, né, sou casada com engenheiro. Brincadeira. Eduardo, por isso que é importante perguntar exatamente isso. Tem muitos prédios que não conhecem a eles mesmos? Usando aí a filosofia grega, a coisa está feia assim, né? A gente não pode generalizar que a coisa está feia, mas, assim, existe muitos condomínios que trabalham de uma forma antiquada, no sentido de que a sucessão é feita, o síndico é eleito, deseleito, e eles vão da mesma tocada, né? Vamos supor, tem muito síndico que entra, não sendo orgânico, sendo contratado, ele pega a história que vem da gestão anterior e dá uma continuidade, né? E às vezes nem faz avaliação se essa continuidade é o que o condomínio precisa, né? Por isso que é importante que, nesse momento, ele retome, né? Não que ele vá parar o que está sendo feito, mas ele redireciona as necessidades reais. Como eu falei, além do que se vê, tem análise do risco. Então, por que você vai deixar de gastar 1.000 agora, se daqui a curto prazo você vai gastar 10? Né? Então, além de trazer economia, né, Edu? Porque isso traz uma economia. Se aquele síndico lá de Belém tivesse deixado, fizesse a garagem deixado a caixa d'água, ele ia ter um gasto muito superior. Então, a vistoria, ela traz também a ideia de se direcionar obras para manutenção preventiva, como o Edu comentou agora há pouco sobre a parte de infraestrutura. Existe muito disso nos condomínios que a gente visita. São condomínios que a pessoa não tem noção do que está fazendo, né? Assim, ela não tem noção das possibilidades ou das coisas que estão por vir. Ela trabalha só no pontual, ela fica olhando para o umbigo, né? Então, olha, eu estou aqui, eu estou fazendo isso.
mas não tem uma preocupação macro, né? Aí não Visão consegue se geral. planejar, Sim. né? Aí gasta mal, né? Aí fica sempre correndo atrás do prejuízo, né? Olha, eu tive um problema Gasta lá, mais. e vai lá e gasta. Ah, eu tive um problema aqui. Sendo que se ela seguisse, né, essa visão, ela estaria mais assertiva. E a vistoria tem um detalhe muito importante, que é você rever, como eu até falei, o plano de manutenção, né? Você tem um plano de manutenção que, às vezes, ele pode estar desincronizado com a real necessidade. A pessoa olha uma coisa, faz aquele checklistzinho lá, eu vi, né? Mas viu, mas não enxergou que ali está deficiente, está com problema, está gastando, né? Ou E a então vistoria... burocratiza esse plano, né? Que o cara entra naquela rotina ali e acha que é só fazer aquilo e está resolvido. E não, porque né? quando ele é surpresa, pressionado, né? quando ele é pressionado, ele tem evidência que fez. Eu fiz. Só que o que está escrito lá nem mais é o que está em campo, você entendeu? É outra visão. Isso é muito comum, Serrão, muito comum. Eu vejo muito isso quando nós estamos num processo de buscar a certificação do AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, faz-se uma série de adaptações ou de obras, de acordo com as necessidades apontadas, e aí se resolve. Depois de um mês, como, por exemplo, as lixeiras nas portas corta-fogo, né, na área comum. Então, tira tudo. E aí vem o corpo de bombeiro e tal. E aí, na medida em que tem o certificado, volta. Não tem nenhum sentido. Ou faz adequação para que aquilo funcione, porque as pessoas precisam pegar... Teve um dia que um subsíndico falou para mim, Vera, mas é só um papel. Eu falei, não. Na hora do incêndio é que você vê que é só um papel pegando fogo na tua frente, né? E aí eu digo para eles, desculpa. Né? O cara tem que fugir pela porta, corta-fogo, tem uma lixeira emperrando lá. Emperrando, E é algo tão simples que eu posso te dizer que, assim, de 80% dos condomínios que eu já visitei nesse sentido, eles cometem esse mesmo erro e pensam que, não, a gente tira, tem o certificado depois. É o que eu falei, é uma evolução da cultura, né? Ele é culturalmente viciado, né? Então ele tem vícios que ele não procura corrigir, né? E com a vistoria, isso aí salta aos olhos, e aí a tomada de decisão passou a ser dele, né? Você fala, olha, não pode, né? Aí a gente faz aquela análise de risco. Olha, nessa condição você tem o risco disso acontecer, né? Qual que é a providência? Você tem que fazer as seguintes providências, né? Como que você vai fazer? Você tem que procurar um especialista, você tem que procurar isso, tem que tomar essas ações. Então a gente dá o caminho das pedras, né? A gente tem essa vivência, a gente consegue dar o caminho das pedras. É uma questão de querer, né? Nos prédios mais antigos, Eduardo Rogato, quais são as principais gambiarras? O que tem mais de problema, de BO, que vocês identificam em prédio antigo? Elétrico. Uma dica para o pessoal aí, né? O que você tem no prédio elétrico, no prédio antigo, são condições são obsoletos. Está tudo obsoleto lá. Então, você tem instalações de 50 anos atrás, de 40, 30. Se você pegar as normas hoje que estão vigentes, né, tanto da legislação quanto de leis municipais, leis orgânicas, que for, né, são atuais, são de 10 anos, 5 anos, tem leis que mudam anualmente, são adaptações, né? Então... E tem detalhe importante, né, do que a gente tem visto, que a necessidade que eu, graças a Deus, consegui, acho que agora em todos os condomínios, eu tinha essa meta na empresa, que é a adequação do centro de medição, falando a respeito dessa parte elétrica. Por quê? Os prédios de 30, 50 anos atrás, e o modo de vida atualizou muito. Então, antes, por exemplo, se tinha uma geladeira, uma máquina de lavar roupa. Hoje em dia, nós temos muita funcionalidade dentro de casa, ainda mais depois da pandemia, muitas pessoas trabalhando dentro de casa. Então, é o celular, é micro-ondas, é air-fry, e assim vai. Ar-condicionado, que é um vilão. Ar-condicionado. E o centro de medição do condomínio, lá de trás,
Não É o tem mesmo. essa capacidade. E é o mesmo. Então, chega uma hora que dá muito problema. É aquela condição, não pode tirar poeira. Se tirar poeira, ele vai... Ele vai gritar, vai dar Então, curto. o que você encontra, assim, 99% dos condomínios, eles não fazem o retrofit que tem que ser feito. Eles não atualizam o centro de medição, não atualizam os quadros elétricos. Um exemplo de risco, tá? Por exemplo, hoje nós temos muitos terceiros que visitam os prédios. É o instalador da NET, é o instalador da TV, é o instalador disso, daquilo, que eles ficam manuseando os quadros, né? Eles vão lá, fazem as instalações. Normalmente o condomínio não tem ninguém que os acompanha, então eles fazem o que querem, né? Ligam aonde querem e como querem, tá? Mas Nem esse não é sempre estão preparados, né? então, Detalhe. eu nem estou querendo entrar nesse assunto do que eles vão, o transtorno que eles vão causar, mas o risco que eles estão correndo de ter um acidente, né? Porque são quadros que estão lá de uma forma instalada, sem proteção, que foge a NR10, que é de segurança. Ele põe a mão no barramento que está lá vivo, ele toma um choque. Nossa. E aí o condomínio é penalizado, é responsabilizado. E a responsabilidade é de quem? Do síndico, da síndica. Porque Para o que está variar, instalado... Porque, assim, mas estava tudo funcionando. Estava funcionando, só não estava adequado. Né? Então, a diferença é a vivência do dia a dia, né? Você ter a habitabilidade lá que é proposta, porém, a que custo? Né? Como que estão as condições? Está amarrado no arame, tá bonitinho, né? Então, isso daí o síndico tem que ter ciência de que as situações que ele tem no condomínio, elas fogem à regra. E ele pode ser penalizado. Responsabilizado por isso. Perfeito. Uma pergunta crítica. Vocês que estão lidando agora, tem muito prédio mais antigo, né? 50, 60 anos, é a média do grande último boom imobiliário, mas agora está surgindo muito prédio novo. Esses prédios novos estão sendo feitos de maneira adequada ou as obras são meia boca? O cara faz só aquele basicão ali e depois você tem que ter primeiro uma grande vistoria para implantar tudo corretamente. O que vocês estão vendo? O ideal é o síndico de prédio novo também fazer uma vistoria. Tá? Por quê? Existem 2 pontos aí muito importantes. Primeiro, tem tido muito essa chamada, né, de síndicos nas assembleias de implantação, as AGI. Então, nessas assembleias de implantação, o síndico sendo profissional, mesmo orgânico, daí o Edu vai completar, é importante também que haja a vistoria, porque dá para ele aquela tranquilidade que eu comentei. Ele entra no condomínio conhecendo. O problema é diferente porque o condomínio acabou de ser entregue. Então, ele vai enfrentar, talvez, problemas jurídicos por conta da garantia da construtora. Talvez, dependendo da construtora, se resolve, está dentro da garantia. Se o síndico estiver no pé, se ele tiver uma boa vistoria, ele consegue trazer soluções muito mais práticas e rápidas do que os prédios mais antigos. Mas pode completar, Edu. Então, exatamente está nisso, né? Os pontos principais do prédio novo é saber se o que foi vendido foi entregue, né? Porque muitas vezes o pessoal está preocupado com a unidade. A minha unidade foi entregue, eu fiz a minha vistoria, né? Ele prometeu a churrasqueira, ela está ali, ele prometeu as tomadas, elas estão ali. E a parte comum, e a área comum? Quem que vistoriou? Quem que cuidou da entrega? Né? Como o ofício, né? Não tem. Porque normalmente a entrega de obra, a parte comum, tudo bem, vai ser implantado o condomínio, ok. Mas como foi essa entrega de obra? Então, o síndico que assumir, ele tem esse dever também de saber se tudo que está lá foi entregue conforme o memorial descritivo da obra. Por quê? Porque você tem aí pontos de garantia de equipamentos. Tá? Uma coisa muito comum em obra nova vamos supor, a construtora comprou o ar-condicionado da administração, quando a obra ainda estava no tapume. Quando ela instalou o ar-condicionado,
acabou, não tem mais garantia. Ele já está instalado sem garantia. Se ele não fizer um plano de manutenção logo que instalar, ele não vai ter cobertura nenhuma. Perdeu. Né? Ele perdeu. Né? É. Como que instalou e acabou de instalar e não tem garantia? Ué, porque ele foi comprado há 5 anos atrás, 3 anos atrás. Sim, é o prazo, é isso aí. Já passou o prazo. Né? Aí o cara vai lá, por exemplo, não instala algum componente elétrico no quadro, que era importante. E por aí vai, tem N situações. Né? Eu tive um prédio, né? Eu vou dar só um case, como isso é complicado. Eu tenho um prédio que eu cuido aqui em São Paulo, de altíssimo padrão, é AAA, cada apartamento custa 25 pau, né? É coisa de outro mundo, assinado pelo Pininfarina, tem tudo isso. Olha só. Tá fantástico o prédio. Faz pouco tempo atrás, eu tive 3 entradas de energia com carbonização dos cabos. Nossa. Porque nem sempre é a construtora que executa, né? Ela terceiriza para uma empresa, né? E não supervisiona, pega só preço. Aí, por azar do destino, o cara não apertou os cabos direito lá no centro de medição. E aí, o pessoal percebeu porque começou aquele odor, né? Do cabo dá cheiro, dá cheiro, aí vai lá e pum. Aí você fala, poxa, olha o padrão do imóvel, né? Olha o padrão. E aí um detalhe tão simples, né? Pode causar um mega incêndio num prédio lindo, né? Novinho, né? Pode causar um dano grande. Então, o que acontece? A gente detectou que, na verdade, carbonizou e aí a gente teve que fazer repassou, chamou a construtora, porque o prédio estava na garantia, né? Mas a construtora dá essas patinadas de, mas não sei, já saí da obra, e o negócio lá, na iminência de ter um problema, e ela fica burocratizando. Então é mais fácil você ir lá e resolver, né? Ainda mais um negócio grave assim. Então acontece isso, a gente vai lá, né, resolve, porém é uma falha construtiva. Né? Mas precisa desse olhar e precisa que o síndico, a síndica, enxergue e busque esse respaldo técnico, porque com isso ela vai conseguir, inclusive, amenizar aí a sua responsabilidade. Porque ver sem enxergar, com certeza ela vai pagar um preço por isso, porque a responsabilidade é toda do síndico. Assumiu a responsabilidade dela. Assumiu, faz a vistoria. Foi apontado algo que precisa ser resolvido? Resolva. Chama a Assembleia. Chamando a Assembleia, de acordo com a decisão da Assembleia, já vai amenizando aí a sua responsabilidade. Eu digo sempre para todos eles, na dúvida, chama a Assembleia. Na dúvida, mostra para todo mundo o que está acontecendo. Não guarda para si, não engaveta nada. Tem que ter comunicação. O síndico tem que ter essa comunicação e tem que ter essa parceria, trazer para junto dele subsíndico, conselho, condômino, para poder ajudá-la a decidir. E a vistoria dá essa evidência, né? Não fica só uma questão de eu vi, falaram, disseram, não, tá aqui. Nós temos uma documentação que garante a necessidade de fazer tal coisa. Né? Então, não há, com evidências, não há argumentos. Entendeu? Então, exatamente. Você tem que ser feito. Né? Você protelar isso não é interessante. Né? Ô Eduardo, temos os exemplos dos postes aí nas ruas, né? Com aquele emaranhado de fios aí das operadoras, né? Quem cuida? Depois que está lá, vai reclamar o quê? Vai reclamar de quem? Né? Exatamente. E vira e mexe um troço desse, incendeia, ou então vai lá o ladrão, rouba metade e faz aquela bagunça aumentar mais ainda. É uma confusão, né? O cara faz a manutenção, deixa o fio pendurado. O que a gente sente muita falta assim. Eu já participei, inclusive, de implantação de antenas da Telesp celular, né? Hoje Vivo, da TIM. Antigo, hein? Eu cuidava da implantação das antenas. Ouvi falar, não é do meu tempo. Você é nova, né? Nova. Muito jovem.
E o que aconteceu muito, né, tanto nessa parte de implantação quanto a de instalação, é a ansiedade. Então, as empresas, eu não sei se alguém lembra, teve uma época que tinha um grande problema na rua, que era a qualidade dos técnicos, os carros que eles andavam. Houve uma reclamação generalizada na cidade, né, dizendo de como essas pessoas prestavam o serviço. Isso é um reflexo hoje. Então, a ansiedade, a necessidade de volume, né, ela faz não ter tantos critérios na hora de fazer. Né? Sim, E aí aí quem complica tudo. supervisiona? Eles põem muita gente na rua, sem supervisão, e aí a hora que você vê o resultado, é meio que assim, como eu vou consertar? Como que eu vou corrigir? Corrige. Né? E é Não, mais não fácil de corrige. deixar. Né? É mais fácil de Não, é deixar. complicado. Em relação à vistoria predial, o que vocês recomendam? De quanto em quanto tempo é ideal fazer uma vistoria? A Vera... Você pode complementar, mas isso, o que eu penso é o seguinte: feito uma vistoria predial e de acordo com esse apontamento do grau de criticidade, com o tipo de obra que precisa ser realizado, e o síndico se utilizando desse relatório, vamos supor, é necessário que seja feito X obras, ele faz esse planejamento e faz essa obra dura 6 meses. 1 ano, haverá necessidade de que ele faça essa vistoria daqui a 1 ano? Eu penso que não, porque ele deu atenção, ele seguiu a vistoria e ele está realizando essa obra. Agora, se há um síndico que pagou por essa vistoria, não deu atenção, na mudança de gestão, é interessante que o novo síndico faça uma nova vistoria, porque aquele apontamento de 12 meses atrás pode estar muito pior. Outros problemas em função da falta de atenção daquele apontamento podem ter surgido. Então, para até a segurança do novo síndico, é importante que ele faça a nova vistoria. Agora, se não mudou a gestão, e aquele que fez continua engavetando, ele está só gastando o dinheiro do condomínio. Sim. Não resolve nada, não utiliza como a sua ferramenta de gestão, ele só gasta dinheiro. Você concorda, Edu? Sim, não, perfeito. O que existe, né? Existem alguns critérios que as pessoas utilizam, né? Tipo, prédio com 5 anos até 10 anos, uma vez por ano. Né? Uma vez a cada 2 anos, 3 anos. Né? Prédios com 10, 20 anos a cada 3 anos, com 20, 30 anos, 50 anos anualmente. Tá? Mas o que a Vera falou é muito propício, porque se a pessoa cuida, né, seguindo a cartilha, ela vai ter começo, meio e fim dos trabalhos. Né? Você pode ter o prédio antigo que está impecável, né? Está bem cuidado. Sim, porque está cuidado. E outra, se o síndico ele está seguindo o planejamento, o que lhe foi orientado, ele sabe o que está acontecendo no condomínio. Precisa fazer uma outra, é critério dele. Mas se ele tem essa consciência. Agora, se não tem, se ele não sabe como estão as coisas, ele engavetou, é bom fazer anualmente. Por quê? Porque em 1 ano, muitas coisas podem entrar em colapso. Então, aquilo que era um sinal, hoje já é uma evidência. Né? Então, eu estou com a minha caixa d'água com uma infiltraçãozinha, amanhã pode vir uma rachadura. Né? Então, quer dizer, aumentou e ninguém olhou. A gente pode fazer um paralelo, né? Entre o sinal e a evidência, entre ver e enxergar. Isso, muito importante. É isso aí. Legal, isso é muito bom. CoSecurity, as ruas de volta para vocês. Vocês estão assistindo aqui ao nosso canal. Lembre-se de se inscrever, deixar o seu like, isso ajuda no impulsionamento, ajuda na audiência do programa. Está aqui a nossa interação. Leonardo Santos faz uma provocação. Via de regra, as consultorias trabalham com o que está visível no condomínio, porém é preciso desenvolver a percepção do invisível. E aí, entrando nisso que você falou, né, Vera? Aquilo que não está aparente. Como é que vocês conseguem observar o que não está aparente? Isso daí com olho técnico. Se torna visível na operacionalidade, como a coisa está funcionando. Então, você percebe, né? Vamos supor, os sistemas nos prédios, independente do tamanho, porte,
se é um prédio comercial, residencial, ou a operacionalidade dele segue uma regra, um padrão de engenharia. Né? Então, muitas vezes você observa o funcionamento de algum determinado equipamento, determinado sistema, ou circuito que foi projetado, ou mesmo um determinado, vamos falar da parte de estrutura que é mais difícil, né? Olha, aquilo tinha que estar de tal aparência, ou com tal jeito, está diferente. Então, você tem essa percepção visual que pode evidenciar um problema que está oculto. Né? Claro que existem problemas ocultos, que o nome mesmo diz, que você não tem essa visão, mas você pode ter pequenos sinais que atrás daquilo tem um problema. Vamos supor, você fala para mim, mas como você detecta que um quadro elétrico está na iminência de um problema ou está doente? Você hoje tem elementos, tem equipamentos, vamos supor, uma análise termográfica. Né? Então, você pega um equipamento que faz a leitura de temperatura e se aquilo estiver fora do normal, né, você vai detectar, opa, eu estou com superaquecimento aqui. Bom, mas é novinho, né? Eu acabei de dar o exemplo. Novinho, mas tá quente? Tá quente. Ninguém vai pôr a mão lá, né? O técnico não vai abrir a portinha, mas ele vai se utilizar de ferramentas para fazer leitura. Né? Aí, a partir disso... E hoje, eu vou dar eu trabalho com termografia já há anos, né? Antigamente era um equipamento caríssimo. Né? Era muito complicado as empresas possuírem isso. Hoje já tem celular que já sai com a câmera termográfica no celular. Né? Que legal, hein? Que então, fantástico isso, a tecnologia. Hoje já virou um commodities para a empresa. Então, a empresa de manutenção, ela tem essa condição técnica de instrumentar todos os seus técnicos para que ele consiga ser mais assertivo, né? Então, dá para ver. Assim, é tudo? Não, claro que não é tudo. Né? Vamos supor, se você tem algum problema numa caixa d'água dentro da caixa d'água, você pode se utilizar da lavagem da caixa d'água, quando for feita, para ir lá analisar. Esvaziei a caixa d'água, vou dar uma olhadinha como ela está. Né? Por isso, a importância, eu digo sempre também, a importância fundamental de todos os síndicos e síndicas se valerem de bons profissionais. Porque as pessoas dizem, mas o síndico sabe tudo. Não, não sabemos tudo, mas nós temos o dever de buscar quem saiba. Cada um na sua especificidade. Eu preciso de um bom engenheiro, de um bom técnico, de um bom prestador de serviço, da pessoa que me atenda, da pessoa que se aprofunde, do bom manutencista. É imprescindível que a sindicatura, o gestor condominial, se valha de bons profissionais para que ele não fique à mercê de qualquer um, porque vai lá alguém, eu fiz, mas não fiz bem feito, e aí as consequências, quem vai arcar é ele. Inclusive, a má contratação também é responsabilidade da sindicatura. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. O Leonardo faz outra pergunta que eu também já iria fazer, porque aqui o nosso programa é o programa que trata da grana. Daqui a pouco, mais tarde, o homem da grana, lá embaixo. Ele fala, ele dá os detalhes, quanto gasta, quanto custa. Então, vamos lá, para vocês também. Quanto é que custa, em média, uma consultoria para você poder ter um empreendimento de porte médio para fazer uma vistoria? Como é que se calcula esse custo da vistoria? Como eu até acabei de falar, né? Você tem a parte de concepção do prédio, ela é mais ou menos similar, tanto para o comercial, para o residencial, a composição. O que muda são algumas tecnologias que podem se aplicar, né? E requintes, né? Então, mas se for um prédio cru, né? Ele tem as mesmas funções, a caixa d'água, elétrica, isso é o básico. Para precificar, a gente nunca faz a precificação sem visitar. Por que a visita é importante? Justamente para entender como é esse condomínio. Né? Então, a gente vai lá, como ele funciona, quais são os elementos, qual que é a área técnica. Porque a gente sempre traça, eu faço aquela analogia que a gente sempre aplica, que é um corpo humano. Né? Então, você tem... O prédio, ele é um ser vivo que todo dia se movimenta, né? Tem muita gente transitando, operacionalizando. Então, ele é um ser vivo. Isso é lindo, não é, Serrão?
Isso Então, é maravilhoso. ele é um ser vivo, né? O prédio é um ser vivo. E a gente traça como? A gente faz ele tem uma coluna cervical, né? Que é isso que eu falei, que é essas condições básicas, e depois derivam as outras funções que ele possa ter. Isso é importante a gente conhecer, para a gente ter uma noção de volume, de tempo, de dedicação de vistoria, né? Porque tudo é tempo é dinheiro, né? Então, a precificação ela está diretamente ligada ao tempo técnico que se gasta para montar, né? Porque a vistoria funciona assim: você tem um técnico que se desloca até o local e vai fazer esse pente fino, né? Esse raio-x. Ele vai juntar todos os elementos. Isso chegando na nossa mão, a gente vai fazer uma releitura, né? E análise do que ele vistoriou, né? Porque eles já são treinados para olhar e enxergar. Eles não vão lá só para tirar fotinho, né? Ele tem a função técnica. Não é superficial. E aí nós fazemos a análise. Depois que a gente faz essa análise, a gente volta para o condomínio, que aí, no caso, se não sou eu, é outro engenheiro, a gente faz essa pré-visualização do que a gente achou ou pressentiu o problema, né? Então a gente repassa e vai lá e fala: olha, realmente aqui eu acho que merece uma atenção. E vai. Então, esse tempo de dedicação está voltado a isso. Obviamente, também pelo tamanho do condomínio. Porque você pode ter um condomínio de uma única torre com uma área comum muito grande e com muitas possibilidades, né? Ou um condomínio com mais torres, com uma área comum menor. Então, são muitas condições que têm que ser avaliadas. Mas vamos ser um pouco objetivo em números, né? Isso. O pessoal tem uma ideia. Um prédio com uma torre sem muitas floriculturas, assim que eu falo, sem muita perfumaria e com uma área comum simples, nós vamos estar falando na faixa de 3 a 4 mil reais, 3 a 5, mais ou menos isso, né? E lembrando que vistoria predial não tem nada a ver com laudo, né? Importante. É importante. Importante falar a diferença, Edu. A vistoria predial é uma ferramenta, tá, que pode indicar a necessidade de um laudo. Então, vamos lá. A gente foi fazer a vistoria e detectou que o seu pilar está com estufamento. O que é um estufamento? A gente tem a ideia de que por trás da casca do pilar existe alguma infiltração, enferruja a armadura, né, que são os ferros, cria o gás e, estufa. O que precisa fazer isso? Precisa ser feito um laudo, né? Precisa ser feito um laudo para que se avalie a profundidade do problema. Isso, ali são outro trabalho de engenharia, de observação, de perícia, de vistoria, né? Você tem que contratar um perito. Mas olha que legal, se o síndico pegando esse relatório e avaliando esse apontamento, que ele pode ir lá na conclusão. Olha, aqui nós indicamos que se faça um laudo com esse determinado, não determinado profissional, esse determinado especialista, né? Esse especialista nesse assunto. Para a sindicatura, isso é maravilhoso. Vocês apontam o ponto crítico, né? O cara vai, olha, isso aqui merece atenção. Você vai olhar ou não vai olhar? Aí é a decisão gerencial do cara, né? Sim. Exatamente. Ele pode perceber que o condomínio dele tem mais doença do que ele imagina. Né? Mas tratar de uma gripe é diferente de tratar da pneumonia. Sim, né? sim. Então, ele cuidando no começo, ele vai gastar bem menos. Né? Então, a sacada de você fazer a vistoria e planejar é gastar menos. Você vai ter o benefício do baixo custo. Legal. Quem vai fazer, quem quer se candidatar a uma vistoria? Como é que se prepara? Como é que se organiza? Quais são os cuidados que os síndicos têm que ter para, por exemplo, não contratar uma empresa das organizações Tabajara? Como é que você sabe que você está contratando uma empresa confiável para fazer a vistoria para você?
Penso eu que as referências sempre dizem muito mais do que aquele currículo apresentado, porque quando as pessoas vão se vender, elas fazem o melhor. Tudo é lindo, tudo é bonito. Tudo é lindo, e o papel aceita tudo, e manda aquele folder lindo, aquela apresentação maravilhosa que preparou e tal. Agora, quando você busca no mercado as referências efetivas, outros síndicos, outras pessoas que já tomaram aquele serviço já há algum tempo. Ver o material que eles entregam, né? A qualidade. A qualidade não é de acabamento, é qualidade de profundidade da informação. Qualidade técnica da informação e referências de cases de sucesso. Estiveram aqui, fizeram essa vistoria e, para mim, foi excelente. Eu sou suspeita em dizer que a nossa vistoria é a melhor do mercado, mas eu fico aqui à disposição, caso queira experimentar. Mas eu penso que é imprescindível que se busque essa experiência, que se busque referências no mercado, não só aquelas que a própria empresa indique, mas que busque. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, né, com o Google e tudo mais, e procure visitar, se for o caso, de acordo com a disponibilidade que tem o síndico para poder investigar isso. É importante essa investigação, porque da mesma maneira que é importante que o síndico busque os melhores profissionais, tem que buscar o bom profissional que faça essa boa vistoria. Porque é o que eu disse, nós passamos a fazer a nossa vistoria predial, olho do dono, a partir de 2018. Por quê? Eu, na sindicatura, CEO da empresa há 18 anos, eu vim, durante todos esses anos, buscando. O que eu fazia? Eu recebia a vistoria predial das administradoras, que oferta isso graciosamente, como um plus do contrato e tudo mais, mas eles não têm essa capacidade técnica, eles fazem de uma maneira superficial. E eu fazia o quê? Com essa vistoria, Edu, me ajuda aqui, porque isso daqui não está completo. E eu refazia as nossas vistorias. Até que chegou um tempo, 2018, falei, não, vamos fazer a nossa vistoria, que eu quero mostrar para o conselho que isso que a gente está recebendo há anos é muito superficial. Porque precisa de detalhamento, né? Porque você, para decidir... Precisa ter uma profundidade, uma capacidade técnica para apontar o que efetivamente precisa ser feito. Era um retrabalho, né? Era um retrabalho constante. Então, em vez de fazer o retrabalho, já faz o trabalho certo da primeira vez. E além do retrabalho, aquele risco, porque quantas vezes, não vou refazer, então eu vou acreditar nisso aqui e, de repente, estoura a caixa d'água. E aí apresentei para o conselho, no primeiro condomínio e tal, eles adoraram, e eu passei a apresentar para os demais, e isso me trouxe muita tranquilidade na sindicatura. Porque eu tenho a confiança desse relatório, eu tenho o detalhamento e a condição de decidir, junto com a gestão, subsíndico, conselho, etc. e tal, levar para a Assembleia aquilo que efetivamente nós precisamos realizar para que o condomínio possa estar bem respaldado. E a vistoria, a vistoria, ela não é só entregue como um documento, um papel, um PDF, não, ela é apresentada. Então, a gente faz uma leitura, né, com quem tem interesse de acompanhar essa leitura, para ele já ter uma noção também depois de como ler sozinho, né? Então, legal. A gente mostra o caminho que ele deve seguir. Poder ter aquele debatezinho mínimo, né? Porque ninguém, o síndico normal, não é obrigado a entender a especificação técnica, por exemplo. Exato. Né? Porque vai virar um livro de olhar fotografia, né? Pois é. Bonito, né? Tudo bonito. Nossa, aquele bonito jeito. É cheio de problema. Tá desse jeito, Tá desse jeito. Porque o que é isso, né? O que é esse jeito? Esse jeito tem N condições de problema futuro, presente. Atual. Olha, isso é muito importante ser dito, muito importante, porque parece, sei lá, bula de remédio, você lê, não entende nada. Então, ou receita de médico, o que nós apresentamos é algo interpretado, é com legenda. Não adianta eu
ter termos jurídicos e ele ter termos técnicos de engenharia e o síndico não entender nada, e ele não tem essa obrigação. Então, a nossa preocupação é tornar isso acessível a todos os condôminos. A linguagem tem inclusive, que ser uma linguagem uma normal. linguagem tranquila, Legal. que todos possam entender o que é que está querendo dizer, o que é um barrilhete, o que é, sei lá... Um quadro, isso, aquilo. Sabe? Precisa trazer para uma linguagem tranquila para que ele possa entender efetivamente. Explicar para as pessoas, né, que estão envolvidas, os condôminos, né? E Nem vai todo mundo tem facilitar. conhecimento técnico. Exato, e vai facilitar essa decisão. Encurta o tempo, inclusive, quando nos permitem essa apresentação, que eu acho fundamental, é muito legal. Eu já tive experiências, por exemplo, da gente poder fazer apresentação com slides e tudo mais, mostrando as imagens do drone subindo e apresentando todo o condomínio, e os condôminos ficarem assim, nossa, olha o nosso prédio. Não tinham nem a ideia de como era aquilo, Pois é. As pessoas não conhecem onde moram, porque está todo mundo preocupado em trabalhar e fazer, e tocar a sua vida. Quem tem que se preocupar com isso é o síndico. Porém, é bacana olhar. E eles passam a ter um novo olhar. Passam a ter até dependendo de como está e como a gente se propõe, e é feito antes e depois, né? Depois de realizar as obras e tudo mais, a gente sente uma coisa que não tem preço. Sabe? Aquele olhar de, nossa, como ficou bom esse trabalho, que legal olhar isso, que bacana perceber. Então, por isso que vira uma paixão, porque a gente percebe a diferença que faz para o condômino. Isso não tem preço. Não, muito bom. Com relação à segurança, que é um tema que nós sempre abordamos aqui em nosso programa, vocês também fazem alguma vistoria que tangencia a questão da segurança predial? Como ela está, como ela funciona também? Essa vistoria também abarca essa área, pelo menos nas questões técnicas, né? Câmeras. Não, o que a gente chega, o limite da vistoria predial é operacionalidade. Então, o ponto de energia está no local certo, está alimentando certo a câmera não está funcionando, né? Agora, a gente não faz a gente não põe lá a gente fica no nosso quadradinho, o quadrado da segurança que fala se a câmera está virada certa, virada errada. O limite que a gente chega também, vamos dizer assim, às vezes, é falar que, por exemplo, tal câmera pega um ponto escuro. Olha, aquela câmera lá não tem iluminação suficiente. Então, não sei se vocês foram alertados, não foram alertados, mas olha, presta atenção porque ali você não enxerga nada de noite, por exemplo. Né? Ou a câmera não é adequada com a imagem noturna, sei lá. Isso a gente consegue. Mas a parte de segurança em si, né? Aí a gente deixa para os especialistas, né? E não interfere nisso. Mas operacionalmente, sim, a gente faz esse... Está incluso olhar para esses detalhes de infraestrutura. Porque vira infraestrutura. Sim. Né? De infraestrutura. Então, esse é um trabalho para Marcel Bussolin Marques. O que o prédio tem que prestar atenção na questão da segurança hoje? Ainda mais, Marcel, para entrar nesse trabalho que a CoSecurity está propondo de segurança colaborativa. Boa noite para você. Serrão, Vera, Eduardo, Alex, todos que estão nos acompanhando, uma boa noite. Bom, pegando uma carona no tema aí, Serrão, CoSecurity é investimento, né? Vou pegar um pouquinho a fala do Alex aí, trazendo as ruas, as calçadas de volta, né? Criando aquela rede colaborativa, uma rede de proteção social. Bom, em relação ao tema da vistoria, a nossa equipe comercial é muito capacitada, né? Então, sempre realiza uma vistoria ali, qual o melhor local para a colocação do totem, né? Ou do equipamento compacto, ver toda a questão de infraestrutura, né? Tentando não aproveitar ali aquele mesmo fio, né, o Alexandre? Isso ele pode falar depois melhor, né, porque ele está no dia a dia ali na rua. Quando tem alguma dúvida, acionado a nossa equipe técnica, né, para ver se está tudo de acordo, né? É o problema da infraestrutura, né, que o Eduardo estava comentando. Então, acho que isso é muito importante, né, além de todo acompanhamento da nossa equipe técnica, da manutenção corretiva, da manutenção preventiva, né? Em primeiro lugar, depois a corretiva, para ver se as câmeras estão realmente funcionando.
se não está vendo uma árvore, se está apontando para um local ali que você não tem visualização nenhuma. Então, isso é tomado todo um cuidado. E também aproveitar, né, para falar o seguinte, tem vários concorrentes aí que surgiram depois da CoSecurity, colocando postes nas calçadas. Atenção, prefeitura, plano diretor aí, isso é correto? Porque nós temos toda a preocupação de colocar no recuo dos condomínios, tá certo? Para atender a legislação. Então, vou deixar essa dica aí, né? O Alex tem acompanhado muito aí, como eles rodam muito na rua, eu fico mais interno, então nós estamos acompanhando isso e notificando a prefeitura, nosso jurídico aí trabalhando, porque, poxa, nós fazemos o trabalho correto, né? Com o nosso monitoramento ali, 24 horas, 7 dias na semana. Então, isso também é um detalhe muito importante que tem que ser levado em consideração. Muito bom. Então, produção, vamos soltar aí o exemplo de quem está usando e está satisfeito com a CoSecurity. E depois o grande Alexandro vai dar a dica, o quanto custa, como é que você faz para ter o CoSecurity no seu prédio, no seu condomínio. Aperta o play. Na verdade, antes de eu conhecer a CoSecurity, eu fazia parte da diretoria, né, da associação da Gabriel, e a gente tinha um plano de instalar câmeras, né, ao longo da rua, uma ideia já de uns 3 anos atrás que vem sendo desenvolvida, mas nunca de uma forma satisfatória, porque os equipamentos eram equipamentos colocados nas lojas, equipamentos sem identidade nenhuma, e isso nunca se viabilizou. Então muitos projetos foram feitos e nada concretizado. E eu moro em outro bairro, não perto aqui da Gabriel, mas eu recebi uma propaganda de um consultor da Gana sobre esse sistema da CoSecurity. E eu me interessei de imediato, não para colocar no meu edifício, no meu condomínio, e sim para trazer aqui para a associação. Então achei que a ideia fosse perfeita para cá, já que a gente tinha esse projeto que não saía do papel, porque faltava esse componente da unidade e da identidade única, que é o projeto da CoSecurity, ele tem isso, acho que acertaram em cheio. O grande diferencial do sistema da CoSecurity é a identidade única que foi adotada, um padrão de cores, de design, né, do produto e da fácil identificação desse produto por qualquer pessoa. Diferente de outras empresas que às vezes trabalham somente com a câmera e nunca deram importância para o design do que suporta e acondiciona essas câmeras. Então tem um poste com um monte de, né, aquelas aranhas que a gente vê por aí, isso você vê, mas você não sabe de quem está por trás. E esse sistema, então, o bacana dele é que ele não só comporta o equipamento, como ele identifica que tem uma rede de um conjunto de muitas peças em operação. CoSecurity, as ruas de volta para você, Alexandre Oliveira. E aí, depois desse depoimento, qual é a dica? Como é que você implanta a CoSecurity no seu condomínio? Quanto custa? Como é que faz? Vende o peixe, meu brother. Boa noite, Serrão. Parabéns pelo programa novo. Boa noite, Marcel. Boa noite a todos que nos acompanham. E esse casal que mora no meu coração, Vera e Eduardo Rogato. Boa noite a vocês. Querido. É muito legal passar aqui o momento assistindo a live com vocês, porque assim, é um aprendizado sensacional. E eu vou usar a vida de vocês como exemplo disso. Há quase um ano atrás, pode-se dizer isso, eu tive o privilégio de conhecer a Vera um pouco depois do Eduardo, e a ideia era justamente essa, de apresentar e aquela ansiedade, vamos, Vera, colocar nos seus condomínios CoSecurity. E ela me disse assim, olha, eu estou em nenhum planejamento no meu condomínio, na hora certa nós vamos colocar. Aquilo ficou no meu coração e convidamos ela para uma live, tivemos outros encontros excelentes, aprendizados, um network fantástico, e chegou o momento, né? A Vera me ligou e falou assim, agora é o momento de colocar a CoSecurity.
E aí é que vem a diferença. A preocupação dela não foi só com um dos condomínios que ela administra. Ela reuniu outras pessoas no seu quarteirão, ela fez todo o meu trabalho. Olha que delícia! Que beleza, hein? Que moleza, hein? E isso... Alô, direção da empresa, pague menos, que o cara economizou, né? Que revelação A maravilhosa. Vera é uma agregadora, né? É um ano, Ferrão, é um ano assim. Vera, vamos, me ajuda. E assim, é legal essa ideia porque é justamente a parte colaborativa. Ela poderia ter uma preocupação só com o condomínio dela e dizer, olha, que os outros se lasquem, vamos dizer bem a verdade. Mas não, a preocupação dela é justamente essa, né, de fazer com que essa rede, todos tenham esse privilégio de ter a co-security. E é legal porque, assim, pela referência do casal Rogato, né, assim dizendo, outras pessoas já procuraram falar assim, caramba, eu vi a Vera falando, eu vi o Eduardo comentando sobre isso, eu quero conhecer um pouco mais. Então, às vezes, você está aí assistindo a live encantado, eu vi aqui um monte de perguntas, a gente fica encantado em ouvir esse casal. Às vezes você fala assim, e como que eu posso ter co-security no meu condomínio, no meu comércio, na minha casa? Primeiro, o telefone está aí, pode chamar no WhatsApp, pode chamar no Instagram, que eu vou te dar toda a assistência, todo o suporte, né, que você precisar. E o custo disso é muito barato. Porque, como o Eduardo estava falando, a prevenção custa menos do que o conserto, né? E, às vezes, a pessoa está gastando tanto dinheiro falando, caramba, cada dia o seguro do meu condomínio está ficando mais caro, cada dia o seguro do meu automóvel está ficando mais caro pelo índice de criminalidade. E quando você tem com a security, você manda o bandido para bem longe e a seguradora é que vai detestar, porque você vai pagar um seguro mais barato, né? Hoje, para ter, por exemplo, um totem da co-security, como esse que mostrou aqui na filmagem, a ativação dele paga uma única vez, uma parcela única, R$ 1.099, com a mensalidade que isso envolve. Eu costumo dizer assim que você está comprando 3 câmeras, mas está levando uma Ferrari para o teu condomínio. Por quê? Porque as câmeras existem todo um suporte por trás disso. As câmeras são só ferramentas daquilo que nós precisamos. Um time de monitoramento, um QR Code que você pode comunicar em tempo real uma situação acontecendo no condomínio, até mesmo se você perdeu um pet ou localizou um pet, pode nos comunicar sobre isso. Você tem uma manutenção preventiva e corretiva diretamente da empresa, né, por uma mensalidade de R$ 749. Eu costumo até dizer que, às vezes, R$ 749 num condomínio você gasta fazendo café. A Vera pode até me dizer, né, melhor sobre isso. E você está trazendo a segurança para o seu condomínio. Tem coisa mais gostosa do que você estar andando na rua de forma tranquila? Tem coisa mais gostosa do que você, por exemplo, esperar um carro de aplicativo e saber que ali o teu porteiro tem um QR Code ali dentro, que se ele ver alguma situação errada, ele vai acionar a empresa e a empresa de pronto atendimento vai atender, né? Então, tudo isso tem essa facilidade. De repente, você fala assim, Alexandro, R$ 749 ainda é um valor alto para o meu condomínio. Temos outras opções também, tá? Pode me procurar, pode entrar no site da co-security, chamar o time comercial, que, assim, todo mundo está lá muito bem preparado. Lógico, eu vou dar preferência que você me chame. E eu preciso endossar o relato anterior. Semana passada eu estive no DW, na Gabriel Monteiro da Silva, e eu tenho 2 condomínios muito próximos da Gabriel, e me encanta ver os totens em todas as lojas, porque isso que você disse é muito real. Porque nós temos uma coisa que é muito bacana, né? Quando você tem a sensação de segurança, mesmo que você não a tenha efetivamente, mas só de ter essa sensação, você já fica mais em paz, você já fica mais tranquilo, a tua vida fica mais leve. Mas com os totens, toda ali, tem uma grande parte da Gabriel, transmite isso. Desculpa, gente, minha filha está chegando e a cachorra. E transmite essa sensação. Isso é muito legal. É muito bacana passar pela Gabriel e ver isso. E foi com essa ideia
que eu levei lá para os Jardins, que eu estou ajudando aí o nosso amigo para que lá também nós tenhamos esses totens para que os meus condôminos possam ter essa tranquilidade de andar ali nas ruas. Isso é muito legal. Muito bom. Marcel Bussolin Marques, sua consideração final, que o nosso tempo já está acabando. O tempo aqui é implacável. Ainda mais falando com essa turma que fala bem aí, trouxe excelente conteúdo. Mas seu parecer final, Marcel Bussolin Marques. Bom, Serrão, um programa bom passa rápido, né? Então foi um prazer aí a participação novamente da Vera e do Eduardo, né? Sempre esclarecendo temas, pontos muito importantes para os condomínios. Então fica o nosso agradecimento novamente, né? E muito obrigado pela participação. E, Eduardo, tivemos o exemplo do shopping aí novamente, né? Em Osasco, né? De novo. Paralelo aí da importância da vistoria, né? Da vistoria predial. Então, é um tema super importante. Muito obrigado. Marcel, e uma pergunta aqui final. O Francisco Leonardo dos Santos Cavalcante está perguntando qual a abrangência da Co-Security no Brasil. Ela já está atuando aqui em São Paulo, já está em Curitiba e está em expansão, é gradual, né? É isso aí, Serrão. Estamos aqui forte em São Paulo, né? Mas já na Grande São Paulo, como Guarulhos, São Caetano, São Bernardo, já estamos trabalhando e startamos também o escritório lá em Curitiba. Então, começamos, inclusive está tendo um evento lá do Smart City, né? Em Curitiba, que até vi hoje na Gazeta, né? Na Gazeta do Povo, lá que tinha uma matéria sobre esse evento lá de Curitiba. Passei lá para o Ferrante, ele já tinha conhecimento. Então, nós estamos focando aqui em São Paulo e Curitiba. Mas eu acho que esse caso de sucesso deve espalhar novamente aí para as outras áreas, outras capitais e outras cidades aí no Brasil. Maravilha. Muito bem. Eduardo Rogato e Vera Rogato, a saideira é com vocês. Vamos lá. Saideira, a Vera tem boa oratória para fazer a saideira. Bem, é um agradecimento imenso por mais esse convite, por podermos estar numa live tão deliciosa, um papo tão gostoso. E agradeço ao Alexandre, Marcel, Jorge. E estamos à inteira disposição, se pudermos ajudar e colaborar para que a vida condominial facilite, para que todos os gestores possam ter tranquilidade em suas gestões e orientação também para que a sua responsabilidade ela seja ali dentro daquele limite legal, mas que ele possa também ter a felicidade de ter uma boa gestão. Se alguém quiser, tiver dúvida, né, ou quiser saber mais, a gente está à disposição para esclarecer, né, para orientar, mesmo que não for fazer conosco efetivamente, mas tratar desse tema é um tema muito importante, porque é a paz, né, a segurança na rua e a segurança da onde você mora, né? Então tem que fazer esse link. Isso. Maravilha! Co-Security, as ruas de volta para você toda quarta-feira, sempre às 20 horas ou 8 da noite. Estamos por aqui trazendo para você conceitos importantes sobre a vida no condomínio, sobre a segurança colaborativa, de como você pode melhorar a sua vida. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal da Escola Superior de Segurança, deixe o seu like, deixe os seus comentários, espalhe o programa para os amigos e também para os inimigos. Não gostou? Passa para os inimigos, né? Tem sempre alguma coisa a gente sempre salva. Participaram desse Co-Security 46, Vera Rogato, Eduardo Rogato, casal sensacional, Marcel Bussolin Marques e Alexandre Oliveira, uma dupla dinâmica também sensacional. A gente volta semana que vem nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. A todos um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Boa noite. Boa noite para todos. Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a Co-Security e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. Co-Security. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. Co-Security é HNA. Você confia.